Muito bem. Estamos aqui ao vivo na página do Facebook do Centro Espírita Verdade e Luz, hoje com a grata satisfação de receber um amigo de décadas, né? A gente estava falando aqui, fomos cortados pela premência da hora. Ele ia começar a contar aqui a história do convívio com meu pai. Estamos com o Cláudio Lopes, dirigente do Bezerra de Menezes, Hospital Psiquiátrico em São Bernardo do Campo, há mais de 40 anos, que vem se dedicando nesse trabalho abnegado, com muita competência, com muita clareza de raciocínio, que, aliás, é uma das particularidades do Cláudio, pessoa muito inteligente, um espírito de muita clareza de raciocínio e de busca de conhecimento. Cláudio, uma boa tarde para você, amigo da família, amigo de casa, amigo, então, de todos nós aqui do Verdade e Luz. Boa tarde, Edson, boa tarde a todos. Boa tarde a todos os espectadores, participantes desta página. É uma alegria estar aqui com vocês. Espero que estes minutos possam trazer algum benefício para todos nós. Fico aqui à tua disposição e de todos, Edson. Muito bom. Nós vamos dando aqui as boas-vindas à Vera Muti, o Sérgio Alves está sempre com a gente, né, Sérgio? O Marcelo Seron, o Eduardo é psicólogo, também estudioso da doutrina conosco aqui, viu, Cláudio? O Marcelo Seron também estuda conosco. Doroti, o Rodrigo, a Virgínia, a Sandra. Oi, Sandra, como vai? Muito bem. Estamos aqui, vamos iniciar com uma prece. Você gostaria de fazer? Quer que eu faça? Fique à vontade. Eu me sinto motivado a ouvir você fazendo esta prece, né? E me dê esse presente, por favor. Tá bom. Antes, vamos falar aqui, boa tarde para o Edmundo também, que acaba de chegar e mandou uma boa tarde para você, viu, Cláudio? E o Luiz é de São Bernardo, marido da Márcia, meu compadre, e frequenta aí com você os estudos aí da casa. Que bom, excelente. Muito bom. Então, vamos fechando os nossos olhos da carne, abrindo os olhos do coração, do espírito, nos aproximando da espiritualidade superior, visualizando a figura do Mestre Jesus, que nos afirma que onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, ele estaria conosco, sentindo essa presença amorosa que nos sustenta, que nos ilumina, que nos clareia o raciocínio e adocica o nosso coração. Que tenhamos uma tarde proveitosa, como diz o Cláudio, nesse assunto muitas vezes árido, difícil de ser tratado, com muitas dores das famílias, mas que possamos, com essa conversa, buscar um pouco de luz, buscar um pouco de norte para todos nós necessitados dessa causa. Que assim seja. Cláudio, vamos começar, então. Nós estamos falando sobre a drogadição, causas e consequências. O Adilson também já chegou nos dando boa tarde, a Márcia. Nós vamos falar o seguinte, trazer um relato histórico. Eu estava assistindo um dia desses, na internet, uma pergunta que alguém falou assim para um espírita. Na visão espírita, existe uma dose segura? Então, eu vou replicar essa pergunta para você, Cláudio. Olhando pelo lado do espiritismo, entendendo que somos uma alma milenar, há uma dose segura para qualquer substância que possa entorpecer a nossa mente? Bom, essa é uma pergunta assim que por si só ela é um seminário inteiro, né? Veja, vamos nos remeter primeiro a um conceito do que se refere tecnicamente à questão de caracterizar alguém como dependente ou não. Onde há um consumo de qualquer substância, logicamente que quando se fala no consumo está se relacionando com as drogas lícitas e ilícitas, mas você pode extrapolar esse raciocínio para muitas outras situações, até para os próprios alimentos, né? Quando você tem qualquer relação com uma substância e ela te causa prejuízo, dano, seja físico, seja emocional, seja espiritual, e você não consegue se abster,
Então, isso representa um consumo caracterizado por dependência. Uma pessoa que tenha relação com essas substâncias em geral, e inclusive o alimento, e pode extrapolar até para outras questões da nossa vida, do dinamismo da vida, tem uma relação que lhe causa algum dano e não consegue se livrar, então caracteriza a dependência. Se essa relação não causa danos, não caracteriza a dependência. Então, quando você vamos focalizar ao mais comum de todas as drogas, que ainda é o álcool, né? Tem as pessoas que confraternizam e não tem dano. Não tem dano por quê? Porque o consumo é regular, é razoável, tem uma regularidade que não lhe causa dano de nenhuma dessas ordens que nós falamos. Então, aquilo que não causa dano nessas esferas, nós não podemos considerar como algo que invade os nossos pressupostos espirituais. Vamos falar numa linguagem um pouquinho já antiga, mas ainda muito comum, não gera karma. Agora, quando eu tenho atitudes que me levam, seja por consumo, seja por outros tipos de relação, a prejuízos de alguma ordem e eu não me abstenho delas, e o que causa o conceito da dependência é exatamente tentar se abster e não conseguir, né? O dependente é aquele que para todo dia e todo dia retorna e recai. Então, aí existe uma ofensa ao próprio equipamento físico, né? E tanto que quando você associa com os ensinamentos que nós aprendemos nas obras espíritas, especialmente no Pentateuco, e neles especialmente o Evangelho e o Livro dos Espíritos, nós temos que honrar o corpo. O corpo é a máquina divina que nos dá condições da experiência de uma encarnação. Então, me cabe ter um profundo respeito por ele, cuidar dele de forma a mais impecável possível. Por isso, se algo me causa algum tipo de dano, me cabe estudar e ter atitudes para mudar essa condição. Portanto, se eu não fizer isto, eu estou agredindo o patrimônio divino que é a vida, e isso gerará o quê? O chamado karma, aquelas marcas que estarão presentes no perispírito, já nos caracterizando numa questão de estarmos na manifestação dessas condições numa próxima encarnação, né? Trazendo as marcas que aí, então, existe todo aquele processo reencarnatório, aquilo que as pessoas espíritas que nos ouvem, né, sabem isto certamente até melhor do que eu. Você, pelo menos, pode dar algumas aulas sobre isso. Não sei se sabem melhor que você, não, Cláudio. A humildade é uma boa prática. Então, vamos lá. Até para desmistificar algumas situações, né? Vamos lembrar do próprio Cristo, que nas bodas de Canaã, ele transforma a água em vinho. Então, assim, não vamos demonizar, por exemplo, o vinho, né? Mas, naquela questão que eu comentei, né? Se pela visão espírita há uma dose segura, o palestrante, eu não me lembro quem é, ele fez uma abordagem muito interessante. Ele diz assim, que se não temos consciência clara de quem fomos na nossa vida pregressa, e não sabemos se fomos um espírito dependente, porque aí vai a pergunta que eu vou te fazer, né? Eu acredito que tenham 3 dimensões aí, pelo menos, de vício. Existe o vício físico, né, que às vezes a célula nos pede alguma substância, existe o vício psicológico e o vício espiritual. Mas, de qualquer maneira, o viciado é o ser vivente. O ser vivente não é o corpo físico, o ser vivente é o espírito, não é? Está na mente do espírito a necessidade da substância. Então, imagina que na outra encarnação eu era um dependente, posso até ter morrido de uma overdose ou do excesso do álcool, coisa parecida. Isso não está totalmente liberto do meu ser. Isso está impregnado no meu perispírito. E da mesma forma, então, que o adicto deveria passar longe do álcool, aquela primeira dose poderia voltar ao vício todo, nesse olhar que entendemos que é uma vida única que temos, esse adicto ele poderia também, com uma única dose,
voltar ao vício. Por isso entendemos que tem gente mais predisposto ao vício e outros menos predisposto, não é isso? Perfeito. Veja o seguinte, né? Assim, não se sabe, biologicamente falando, quais são, dentro da cadeia genética, como identificar de forma precoce aquele que, em contato com os psicoativos, desenvolverá dependência e aquele que poderá ser um consumidor social. Aquele que bebe de forma moderada, de forma educada, que toma uma taça de champanhe para confraternizar um momento de felicidade, enfim, né? Não existe de forma de diagnóstico. Então, o que é o seguro e o correto? Abstinência. Assim, a grosso modo, comparando que a situação atual, né? 85% das pessoas que são contaminadas pelo coronavírus não tem nem sintomas quase inexistentes. Uns 15% terão sintomas mais ou menos leves e fica ali uns 10% que precisarão de uma atenção mais intensa, né? Então, como ninguém sabe onde é que se enquadra, é melhor, né? Melhor prevenir, né? É melhor pegar a sua máscara, né? E como estamos distantes aqui um dos outros, eu estou me dando a liberdade de falar sem máscara, né? Então, nós não temos, assim, forma de diagnóstico, portanto, a abstinência seria o caminho seguro. Mas veja, um dado da Organização Mundial da Saúde é de que 92% dos jovens até 18 anos entram em contato com substâncias psicoativas de diversas ordens, né? Então, a nossa relação, por exemplo, com o álcool, ela é milenar, não é verdade? Quando você fala em Jesus, né, as bodas de Caná, está certinho, né? Mas veja que Jesus transformou água em vinho, né? O vinho, naquela época, era praticamente um suco de uva. O que era fermentado e tinha o álcool era o mosto. Verdade. Tanto que, no Pentecostes, quando os apóstolos começam a se manifestar em várias línguas, né? Não só os apóstolos, né? Na verdade, aquele fenômeno de incorporação, o que acontece? Ali está no Evangelho, que eles estavam com mosto, que estava tudo de cara cheia, viu? Claro que tinha ali a manifestação mediúnica daqueles que não estavam naquela circunstância, mas Jesus transforma água em vinho, e o vinho era para exatamente matar a sede, e certamente no processamento tinha um baixo teor alcoólico, né? E tanto que quando as pessoas viajantes do deserto chegavam nas cidades, eles eram recebidos com vinho que era um suco de uva, né, descedentar. E, logicamente, ficava um pouquinho relaxado e tal. Bom, então, assim, como nós não temos ciência, o correto seria a abstinência total, o que é, na prática, muito, muito raro isso acontecer. De uma forma ou de outra, alguém vai entrar em contato, principalmente com a bebida alcoólica, porque está escancarada aí nas prateleiras e tudo mais, embora a legislação hoje já seja mais restritiva, não pode vender para menor, etc., né? De maneira que, retornando, onde existe qualquer relação que gere algum tipo de dano, é preciso que a criatura se conscientize e trabalhe, aí sim, a abstinência total. Ora, vamos supor que você goste de picles. Quanta gente come picles e tudo bem, não acontece nada. Pimenta, né? Quanta gente gosta de uma coisa muito apimentada, né? Eu gosto de as coisas razoavelmente apimentadas. Mas se a pessoa come picles ou experimenta alguma coisa com pimenta e tem uma reação adversa, por exemplo, alérgica, ele até pode gostar muito, ter uma predisposição eloquente para gostar de picles, mas aquilo cria brotoejas e erupções de todo lado, muitas vezes causando
aí não só os danos físicos, como pode gastar o dinheiro que não tem para comprar aquele picles. É claro que eu estou dramatizando, não conheço ninguém que se endividou por causa de picles. O que acontece? Isto constitui uma dependência, e se a criatura não trabalhar isto, aí é uma agressão ao patrimônio divino que é o corpo. Entendeu? Por isso, eu preciso realmente avaliar. Aí, me permita fechar um raciocínio, né? Uma vez que estamos falando para espíritas, né? Como é que eu sei, né, se eu sou um predisposto ou não? Mas como é que eu sei outras coisas sobre quem eu fui ou não, né? Vamos colocar numa caixinha esses nossos defeitos, essas nossas características, né? Predisposição à dependência, mas vamos colocar do lado, predisposição à maledicência, a orgulho, à desonestidade, à cupidez, à infidelidade, né? Então, quantas vezes assim, lá no passado, eu entrava numa roda de médiuns querendo saber quem eu sou, né? Acho que a primeira vez que eu fui numa roda de médiuns, eu me lembro que ia tomar um ônibus para o Rio de Janeiro para ver um assunto quando eu era radioamador, e eu fui perguntar se eu devia ir ou não, né? Se ia dar tudo certo ou não. É que o espírito era muito educado, senão ele tinha me mandado ir para o inferno. Vai para o inferno, moleque, resolve as tuas coisas aí. Então, hoje eu não preciso fazer nenhuma análise de quem eu fui, mas se eu olhar minhas tendências, isto é, as minhas más tendências, né? Se eu sou uma pessoa que se encanta, regala aos olhos numa situação de qualquer estímulo psicoativo, gente, está caracterizada uma questão de predisposição espiritual. Tive uma relação mal sucedida em etapas passadas, encarnações passadas, e já vem marcado ali. Psicologicamente também dá para fazer uma pré-análise de tendências, tá? Acho que eu estou falando muito, eu vou dar uma paradinha, mas se necessário a gente volta aí, tá? Não, vamos lá, não está falando muito não. É o seguinte, o Adilson nos trouxe aqui, ó, a grande dificuldade do viciado é não se perceber assim, acha que é social e que tem o controle. É verdade, né, Adilson? Isso acho que é o que você mais ouve no hospital, não é? Para todo mundo. É por isso que ele é dependente, né? O que não é dependente, ele abre a segunda latinha de cerveja, a gente fala, vou tomar só essa aqui, porque se eu tomar mais do que isso, eu começo a me dar dor de cabeça, eu começo a não ficar legal, eu começo a falar bobagem, eu já... Pronto. Ali não há dano, ou se existe um dano, é mínimo, né? Agora, o dependente, não. Ele sabe que ele vai passar mal, etc., ele vai em frente. Mas aplique as outras características da vida, né? Maledicência, né? Dá aquele comichão de começar, eu não me contento só de dar uma cutucada, eu quero ir mais fundo. Então, eu tenho hoje condições, nós temos inteligência, estudo da doutrina, da abençoada doutrina dos espíritos, para que a gente se diagnostique, né? Então, se você toma lá uma taça de vinho à noite, né? E isso não te causa... Como um alimento, né? Como um alimento, não como uma fuga. Sim, não, até que dá para bem-estar, até porque sabemos que o conteúdo alcoólico, como outros psicoativos, por isso esse nome, psicoativos, eles geram, eles estimulam a produção do trânsito das endorfinas no circuito de recompensa, no núcleo accumbens, no cérebro, então, que é aquela zona do prazer, né? Agora, tem aqueles que, menos mesmo pequenas quantidades, eles comparam com picles, né? Aquilo dá uma reação adversa, né? Então, eu preciso me educar, preciso me cuidar e, portanto, me analisar. Se eu não consigo fazer isso, então está diagnosticada a dependência, que não necessariamente é só de droga, tem outras dependências de várias ordens, de comida, de jogo, de comportamento sexual, de compra. Nossa, né? Aí escancara uma porta que mostra a fragilidade espiritual da criatura. Cláudio, diga. Hahnemann, né? O nosso Samuel Hahnemann, pai da homeopatia e um dos espíritos que participou da codificação espírita, ele nos traz que a origem de todas as doenças, existe uma doença máter, que é a origem de todas as doenças, que seria o afastamento das leis de Deus, né? E também nos diz
que todas as doenças do corpo físico não são doenças em si, elas são, febre, ela é um sintoma. As doenças do corpo físico são sintomas das doenças da alma. Trazendo para o nosso raciocínio aqui de vícios, nós podemos também entender que os vícios em si, apesar de serem configurados, inclusive, como doenças, catalogados para nós como doença, muitas vezes, eles escondem algo um pouco mais profundo. Eu acredito que elas também tenham uma origem única. Como você me diz aí do vício da drogadição qualquer, do álcool, de qualquer droga psicoativa, mas também dos jogos, do sexo, da comida. Eu acho que elas têm uma origem única, não teriam, não? Talvez um vazio existencial, a busca ou o afastamento de si mesmo, ou entrar numa zona de conforto para não preencher aquele vazio. Você consegue nos trazer alguma informação? Sim, não. Ou eu estou dando uma viajada? Não, de jeito nenhum, não. Está dentro acho que da premissa do que estamos falando. Eu anotei aqui duas coisas importantes aqui na sua fala para nós comentarmos. Hahnemann, né? E a questão da harmonia. Bom, Emmanuel, precisa falar quem foi Emmanuel, dispensa apresentações, né? Emmanuel, através do Chico, é daquelas criaturas que a gente tem que ouvir, né? É daquelas pessoas que, quando falam, preste atenção. Emmanuel, ele tem uma fala assim, não me lembro se é no Palavras e Vida Eterna, é uma das obras de Emmanuel. Ele diz que saúde é, na essência, harmonia de vibrações. Essa frase, ela é um divisor de atitudes, né? Bom, veja, o que significa saúde? É homeostase, quer dizer, equilíbrio de todo o sistema neuroquímico do corpo. Eu só consigo esse equilíbrio se eu estabeleço uma harmonia emocional. A harmonia emocional é aquilo que vem da construção da nossa própria serenidade. Você vai fazendo uma ponte com alguns ensinamentos do Evangelho, quando Jesus nos ensina assim: não se turbe o vosso coração. Ele não disse não se turbe, quer dizer, conturbe sua família, seu trabalho, não se turbe a sua serenidade na época da pandemia, não se turbe o teu trânsito. Ele não disse não se turbe a política do seu país, ele não falou isso. Ele diz o seguinte: olha, não se turbe você dentro de você, porque fora de você estará uma bagunça. Na honestidade de Jesus conosco, ele diz, não se turbe o teu coração, quer dizer, construa em si um templo para que te ajude a ter firmeza, independente dos fatores externos. Para isto, precisa anos, séculos, encarnações de aprendizado e de vivência, não é só aprendizado, vivência do Evangelho. Passaram-se 2000 anos. Quer dizer, alguns de nós, muitos de nós, no planeta, estamos conseguindo, a duras penas, construir a... Travou? Deu uma travada aí. Quando você tem... Quando você tem um espírito mais jovem... tudo bem? Posso continuar? Quando você tem um espírito... Obrigado. Um espírito mais jovem, mais imaturo, que não aproveitou, não tem aproveitado as suas reencarnações para melhorar os seus talentos. Estude a parábola dos talentos para entender isto. O que acontece? Ele não tem resiliência. Ele é instintivo. A partícula divina, o nosso crescimento ainda é incipiente. Então, ele não resiste, ou resiste muito pouco, às provas e dificuldades e desafios, os nãos do caminho. E, consequentemente, ele vai buscar muletas. E as muletas são os diversos psicoativos e outras manifestações em que busca o prazer, esse equilíbrio neuroquímico interior, que poderia ser obtido
com exercício, com oração, né? Quantos estudos tem que nos ensinam que a oração feita com capricho, com envolvimento, ela age, inclusive, liberando endorfinas, que agem no circuito de recompensa. Por isso é que uma pessoa que ora com firmeza, que vai lá na sua missa, no seu culto evangélico, no seu centro espírita, ouve a palestra com atenção. Vem gente meio espírita que vai lá no salão, fica lá sentado ouvindo, até dorme, né? Ou fica olhando por o teto e não vivencia, lê uma obra e lê por cima, não entra na intimidade das palavras, né? Então, quando uma pessoa consegue acelerar um pouquinho o seu crescimento, ele vai entendendo lá, não se turbe o coração. Consequentemente, ele não precisa mais das muletas, das dependências, dos psicoativos, de trocar de carro um atrás do outro, de comprar de celular de 6 em 6 meses, de ficar pendurado na internet comprando coisas, né? Não precisa sair cobiçando a mulher do vizinho. Não, Cláudio, cortou novamente agora a internet sua, ela está meio oscilante, isso faz parte, é comum acontecer. Eu aproveito aqui para fazer uma parte, então, até que você volte, tá? Que a sua imagem está congelada aqui para nós. Então, novamente é isso, né? Quer dizer, você deu vários exemplos de fugas, de muletas, que todas elas têm o mesmo fundo. Então, e todos nós, né? Nenhum de nós está totalmente livre delas por completo, né? Nós estamos aqui no mundo de expiações e provas, em processo de aprendizado, e o Cláudio, acho que deu um jeito. Voltando, Cláudio, não sei se você me ouviu nesse período, mas eu estava dizendo que essas muletas, você tem totalmente todas elas, né? Elas têm algo em comum sempre, né? Quer dizer, alguns canalizam para a drogadição, outros para as compras, outros para os jogos, outros para o sexo, e outros até para atividades, vamos dizer, mais aceitas socialmente, seria o trabalho, né? O workaholic, por exemplo. O próprio workaholic, que aparentemente poderia ser uma coisa positiva. Oi. Não, são os excessos, né? Gente, aí é o seguinte, né? Nós espíritas, eu estou falando nós, mas referencio as pessoas, pelo menos espiritualistas, tá? Porque talvez algumas pessoas estejam nos ouvindo e expostas em outras religiões, né? Nós temos no Evangelho e na explicação do Evangelho, como, por exemplo, temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos tanta ferramenta para nos ajudar, né? Quando Jesus nos ensina assim, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, né? O que é de Deus? De Deus é o exercício da oração. E buscar as coisas do céu antes, né? Mas são as coisas do nosso ritual religioso, seja de que religião for. É o momento da sua oração, do seu evangelho no lar, da sua tarefa, tal. Isso é um momento específico. Mas e o César, gente? O César é tudo aquilo que é a dimensão da nossa vida, fora da entidade religiosa. Então, ele diz o seguinte, olha, você cuida aqui das questões da sua espiritualidade, mas você está vivo, cuida do mundo. Nós estamos em existência. Portanto, quando se fala, eu como organismo num corpo biológico, eu tenho que cuidar desse corpo biológico, ele precisa de descanso, ele precisa das 8 horas de sono, uns 6, outros 10 horas de sono. Eu preciso me cuidar, eu preciso tirar férias, né? Tem pessoas que vão tirar férias e ficam assim, é porque lá no centro espiritual hoje não estou, então vai... Coisa nenhuma. Quantas vezes eu não estou, as coisas ficam muito melhores, né? Descobre que foram solucionados vários problemas, né? Coincidentemente, eu não, toda vez que eu tiro de férias, as poucas férias, né? Eu tiro, quando chego, está um monte de coisa resolvida que quando eu estava lá não saía. De maneira que isso é autorrespeito, né? Portanto, você tirar férias ou você deixar de ser workaholics, né? Eu conheço gente que quando tira férias, gente, na empresa, adoece, não bebe nada, não usa nada, não fuma, não é? Entendeu? Então, veja, olha, nós temos algumas perguntinhas aqui, Cláudio, então vamos lá. O Eduardo... Vamos lá, perguntas fáceis, as difíceis você que responde.
O Eduardo Melo, ele nos diz aqui, né? Dentro do processo das viciações, como é vista a possibilidade de obsessão, né? Responda, essa é fácil ou difícil? Você quer responder? Não, essa não é nem fácil nem difícil, porque a gente estuda ali, né? Travou de novo, acho que ele fez de propósito daí para que eu responda, tá vendo? A internet está muito oscilante. Todos conseguem me ver e ouvir. Bom, voltou. Quando uma pessoa usa droga, fica melhor ou pior? Eu conheci, olha, gente, lá no Bezerra já passaram mais de 300 mil internações. Eu digo essas 300, umas 250 mil, é alguma coisa, eu fiquei... Poxa, que pena que essa internet está desse jeito, gente. Porque agora eu queria começar a falar desse histórico de mais de 40 anos de trabalho lá no Bezerra, e seria muito importante trazer esse conhecimento para nós. Enquanto isso, eu timidamente aqui vou tentar responder a questão que o Eduardo trouxe. Como que é vista a possibilidade de obsessão? Ela é vista como em qualquer outra situação. Nós nunca estamos sós. O paciente, quando teve um caso, um paciente, que a mulher, depois que ele recebeu alta, se tratou bonitinho e tal, a mulher veio reclamar. Falou assim, vocês estragaram meu marido. Opa! Falei, puxa vida, né? E ela falou a mim, porque coincidentemente eu estava na recepção do hospital, quando ela falou assim, eu reclamava, porque quando meu marido bebia, ele era alegre, ele contava piada, ele era tal... Agora ele está assim, um serião, compenetrado, né? Ele não assim, ele transa diferente, imagina a colocação da mulher, né? Quer dizer, na verdade, o homem ficou sóbrio, né? E fora essa situação, todas as vezes o sujeito sobre a ação de psicoativo, ele libera os arquétipos, gente. Libera o patamar de consciência. Você está achando que nesse planeta tem um bonzinho de origem reencarnado? Tem uns que estão ficando melhorzinhos, mas bonzinho, se tirar o limiar de consciência, o subconsciente subir, o sujeito que é sóbrio, é educado, de repente mexe com a mulher do vizinho, quer tirar a roupa na frente de todo mundo, começa a ficar agressivo, quer bater... Sai dos porões aquilo que trouxe lá de trás, né? Que estamos a duras penas trabalhando no processo de reforma íntima, das escolas aprendizes do evangelho e tal. Então, que sintonia eu faço? Você acha que quando um sujeito está sob efeito de droga, ou está naquele êxtase do consumo, de comprando, de não sei o quê, você acha que vibratorialmente... Pode associar até o Hahnemann aí. Você acha que vibratoriamente ele sintoniza Madre Teresa de Calcutá ou o bandido da luz vermelha? Então, claro Cláudio, que estabelece processos obsessivos. Cláudio, entendeu? Claro. Você trouxe aí alguma coisa que é muito importante, né? Quer dizer, bom, primeiro eu estava falando quando você estava fora do ar aí, nós nunca estamos sós. Nunca estamos sós, temos uma nuvem de testemunhas, isso já estava lá no Novo Testamento, né? Temos uma nuvem de testemunhas. E aí é a base da sintonia, certo? Então, quando estamos vibrando... veja, olha, nós temos uma tarefa lá no centro do Bezerra, que é no mesmo quarteirão que está o Bezerra, que é um trabalho específico para dependentes químicos, e esteve suspenso, está retornando agora, uma vez que os médiuns estão se candidatando a repor a mão na massa, né, no trabalho. E esse trabalho tem que ser feito de forma presencial. E isso já há muito tempo. Existe o chamado trabalho de desobsessão. Esse termo desobsessão, inclusive, merecia uma análise mais criteriosa, né? Porque nenhuma obsessão ela é espontânea, né? Ela sempre se dá em duas partes, né? Não tem como o espírito me ver passando na rua e falar assim, nossa, não fui com a cara daquele sujeito, não gosto de careca, e pá, dá uma sintonia. Não é assim, né? Então, conversamos lá com os espíritos, através dos médiuns, né? Para que ele se afaste, porque ele está
estimulando o sujeito a se manter no campo do uso. Ele está empurrando o sujeito para buscar novamente o efeito da droga, porque ele vibratoriamente se beneficia, entre aspas, beneficia do uso de droga do encarnado. E olha, quantas vezes nós ouvimos espíritos falando assim, eu até quero me afastar, mas ele não me deixa, ele fica me chamando, ele fica pensando, ele fica alimentando os pensamentos, né? Então, gente, processos obsessivos, muitas vezes, nós é que obsediamos os espíritos. Nós, né, nas diversas manifestações do nosso comportamento, que são diversas. Portanto, gente, eu não me preocupo absolutamente se está obsidiado ou não, nem fazemos esse diagnóstico porque está. Né? Tem mãe que liga, às vezes vai e fala assim, olha, às vezes a pessoa de outra religião e nem fala presencialmente, telefona. Olha, sabe o que é? Será que meu filho, ali, 18, 20 anos, né? Será que ele está... como é que... Você escuta tanta frase interessante. Com encosto, com Asmodeu, com Satanás. Está com a coisa ruim? Com coisa ruim, isso, coisa ruim. E aí, antes, eu ficava um tempão tentando explicar. Aí, fui aprendendo algumas coisinhas, né? Hoje, até por telefone, falou, senhora, fala para mim, a atitude do seu filho quando chega em casa. Como é que é? Ele fala, oi, mãe, boa noite. Fala, não é nada, ele chega e bate a porta. Ah, sim. Como é que ele cuida das roupas dele, ele tira, dobra? Ah, não, joga tudo de qualquer jeito lá. E quando ele janta em casa, né, ele agradece a senhora, ele elogia a sua comida. Ah, nada, ele diz que é uma porcaria, que ele não quer mais comer aqui e tal. E o pai, ele respeita o pai, que nada, já quis até agredir o pai. E ele contribui com dinheiro, assim, ajuda a pagar as continhas da casa, que nada, ele gasta tudo que ele ganha em droga e chega, aí já está pegando as coisas de casa e levar embora. Eu falei, senhora, um filho que, para se relacionar com o pai e com a mãe, tem esse comportamento, a senhora acha que ele está sob ação? Aí eu falo, né? Da Madre Teresa de Calcutá, e eu falo nomes assim genéricos para não ficar parecendo proselitismo religioso. Ou de do bandido da luz vermelha, que era um cara que existiu, nem sei se está vivo ou não, né? Quando a gente era moleque, tinha lá o medo do bandido da luz vermelha, que eu nem sei quem é. Quem que a senhora acha que está influenciando seu marido? Aí a própria pessoa responde, deve ser o bandido. Então, minha senhora, não precisa nem perguntar, porque o seu filho está num processo de obsessão grave, sim, que precisa de ajuda espiritual e principalmente de mudança de comportamento. Entendeu? Então, é assim, é óbvio, é automática a sintonia destrutiva. Vamos até para a gente trazer aqui para as pessoas, né? Nós estamos falando, você disse aqui muitas vezes, nós estamos aqui falando para espíritas, ou pelo menos espiritualistas. Não, a gente está falando para um público muito heterogêneo, viu? Aliás, tão heterogêneo quanto aqueles que vão lá na casa, no Bezerra, que eu estive presente lá numa preleção sua, você sabe disso, tendo um parente lá, uma pessoa muito querida, internada, então eu, como familiar, estive presente na sua preleção. Preleção essa que nos traz muita luz, né? Você disse, você estava falando para uma plateia eminentemente evangélica, então você estava usando os termos, nenhum termo espírita, por respeito, e dizendo do poder da mente, do poder que o pensamento, ele cria formas. Então, indo por tudo isso, né, é muito... E que nós nos influenciamos uns aos outros o tempo todo. Eu lembro, acho que você deve ter até citado alguma coisa assim, você está na sua casa, você tem um adicto em casa, ele estava lá na rua, você está assistindo uma propaganda e passa lá que a Skol desce redonda, você mentaliza, que gostoso tomar essa Skol. Este seu pensamento já fica no ar, e quando aquele seu parente entra na casa, ele recebe mais aquela vontade de beber. Ou seja, nós estamos sempre nos influenciando uns aos outros. E aí, tem uma questão que, para aqueles que nos assistem, que por acaso fazem uso de alguma substância, é importante mentalizar isso. Você está voltando para casa, para sua esposa, para seus filhos, para sua mãe, mas passou pelo boteco.
passou por algum lugar, passou pela biqueira, não importa. Você teria coragem de levar todos os traficantes alterados para dentro da sua casa, com a sua esposa e filhas lá? Você levaria aquelas 10 pessoas que estavam lá, armadas, muitos mal intencionados, com vícios, inclusive sexuais, etc. Você os levaria para casa, fisicamente? Claro que a resposta é não. Mas é isso que você faz. Você leva essa turba de espíritos que estão dementados, que estão desorientados, e eles vão para casa junto com você. Então, tome muito cuidado, né? Lembre-se da responsabilidade. Você não estava com forças suficientes para se livrar do vício por si mesmo, ou faça pelos que você ama, né? Acho que, olha, nós estamos indo muito, o tempo está passando muito rápido, viu? Nós já passamos de mais da metade do nosso tempo aqui. Existem outras questões. O Adilson, ele nos traz assim, olha, em se falando de jogo, que seria para um lazer, o que dizer sobre os jogos de azar, né? Então vamos falar de sair de casa para jogar dinheiro ou coisa parecida, e os jogos, inclusive de videogame, que acabam por nos viciar. Existem já também, né, a gente vê relatos aí de crianças que até, adolescentes, que eles morrem na frente do computador, pelo estresse físico e mental, por não sair da frente do jogo. É a mesma região do cérebro, é a mesma motivação? Todos os vícios têm essa Sim. mesma motivação do álcool, da droga? Os que agem sobre esse chamado circuito de recompensa, né? Que é onde se processa o equilíbrio neuroquímico que nos remete a sempre estar numa situação de conforto, né? É por isso que, se você está com frio, você procura se agasalhar; se você está com calor, você procura uma situação mais confortável. É onde regula o equilíbrio neuroquímico para acelerar o batimento cardíaco ou diminuí-lo. Enfim, é uma válvula, é um termostato do nosso bem-estar, né? Esses estimulantes, eles agem na mesma direção, né? Você veja que tem gente que, quando se coloca nos jogos de azar, né? Recentemente, numa viagem de navio, deu uma passada no cassino lá do navio. Até porque para entrar e para sair não gastava nada, né? Mas se você quisesse se manifestar em qualquer um daqueles dispositivos, tinha lá os valores, você comprava e vinha os créditos, e você aplicava ali, e punha as moedinhas e tal. Você via nitidamente pessoas num êxtase, assim, numa tensão, e assim, com pacotes daquelas fichas, e aquilo tem um dimensionamento tal de que a chance de você ganhar alguma coisa é muito pequena, né? Uma pessoa que não tem a natureza dependente, ele joga lá, compra lá, sei lá, $10 em fichinhas, gasta as 10, fala tchau, já foi a minha cota e vai embora. E não fica sofrendo, não fica amargurado, não fica com o sono prejudicado e tal, né? A pessoa que tem a natureza dependente, ele vai gastar os $10, vai levantar, vai comprar mais 20, que é para não perder tempo em buscar, e quando gastar os 20, ele vai comprar 100. E isto vai numa progressividade, até que muitas vezes ele vai se endividar para este fim. É a mesma equação que existe com as outras drogas, só que essa dá uma reação no campo emocional que não é provocada pela alteração do próprio conteúdo químico do psicoativo, mas a ação se dá na mesma condição, na mesma região. Portanto, agora, gente, o próprio nome já diz jogos de azar. E as nossas avós já nos ajudaram botando o nome. Filho, é jogo de azar, né? E eu jogava o River Raid. Foi fato, né? Você lembra do River Raid? Não lembro. Você não é do tempo do River Raid, né? O pessoal mais antigo aqui lembra do que eu estou falando, tá? O River Raid era quando começou lá os Atari, né?
Nossa, eu um dia me dei conta de que eu estava começando a ficar ansioso para chegar em casa e ligar o River Raid, e era aquele joystick e tal, e não sei o que, o naviozinho, o barquinho e tal, precisava derrubar bomba no navio. Uma hora eu falei, peraí, já tinha eu falei, isso aqui está começando a me atrapalhar. Eu imediatamente cortei, né? Quando é que Jesus diz lá, né? Que ele fala assim, orai e vigiai. Você pode orar, mas você tem que se vigiar. Estou escorregando por aqui, opa, acende a luz vermelha e volta. Foi bom você ter falado isso. Você sabe o que eu fiz? Eu já nem sei mais agora nos computadores novos, eu não acho que já vem sem. Antigamente, os computadores vinham com um setor de jogos. Tem xadrez, tinha dominó, dama, tem vários jogos, paciência, pôquer, tudo para que você jogue no computador. De vez em quando eu me pegava jogando, só que eu jogava depois eu já... Só que eu estava desviando a atenção das atividades que eu estava fazendo e jogando. Lá para trás, isso já faz desde os primeiros computadores, eu eliminava do meu computador para não ter o estímulo de olhar para aquilo e perder tempo, porque eu sempre tive essa... Meu pai era muito assim, né, Cláudio? Você conviveu com ele, sabe disso? É uma necessidade muito grande de não perder tempo. Provavelmente até por uma consciência Sim. de termos milenarmente perdido muito tempo dormindo em espírito, nos deixando levar pelas seduções da carne, da matéria, vivendo apenas para as coisas do César, no sentido mais pejorativo, não no sentido positivo, enfim. Aliás, trazendo aí do Evangelho, né, falando de Paulo, e aquele que conhece Cristo, né, crucifica a carne com todas as suas paixões e concupiscências, ou seja, aquele que já acordou para Cristo, que entendeu os ensinamentos de Cristo, ele crucifica a carne, não vai se ninguém se matar, não, fisicamente, não é isso. Mas ele crucifica todas as paixões e concupiscências, ele abre mão de tudo aquilo que eram os prazeres da carne, porque ele percebe que os prazeres espirituais são infinitamente maiores. Esse barato que a droga dá, ela não se compara com o barato espiritual de um transe mediúnico adequado, de você ir para altas esferas, de você fazer o bem, aquela recompensa do coração, do dever cumprido, né? Tem uma frase que fala assim, se o malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto por malandragem. Eu diria Jorge Ben. Oi? Jorge Ben. Jorge Ben cantava essa música. Então, se o malandro soubesse como é bom ser honesto, seria por malandragem. E eu acho que se o usuário de droga soubesse o barato que é ficar careta e fazer o bem, ele faria isso para se drogar de uma coisa boa, né? E voltando a falar de alguma coisa do entorpecimento, a própria carne, né? O nosso corpo físico já é um entorpecimento para o espírito. Nós já não temos todas as potencialidades do espírito à flor da pele quando estamos encarnados, né? Nós não conseguimos volitar, nós não conseguimos, né, fora algumas exceções, a bicorporeidade, o estar presente em outro lugar, aquele monte de coisa que o espírito livre da matéria conseguiria. Então, a carne já nos limita muito. Nós vamos ainda agora limitar a carne, nós vamos entorpecer nossa mente, queimar nossos neurônios, que é a máquina. Eu faço uma pergunta, já que o Adilson trouxe aqui dos jogos de videogame, eu faço a seguinte pergunta no ar, né? Imagine que alguém que esteja nos assistindo compra um computador de $20 mil. É o melhor computador do mundo para os joguinhos eletrônicos, com placa de vídeo maravilhosa, etc. Você colocaria vírus lá dentro? Você teria coragem de pegar essa máquina maravilhosa que você pagou $20 mil nela e contaminaria essa máquina com jogos piratas que poderiam danificar essa máquina? Ou você só colocaria jogos originais, ou Excel e Word originais para um bom trabalho nessa máquina? Quer dizer, e essa máquina, que é o cérebro, que ela é muito melhor do que essa máquina de $20 mil? Por que a gente pode colocar vírus dentro dela? Por que a gente contamina e acaba com os neurônios usando esses entorpecentes, não é? Cláudio?
Bom, eu acho que cada um de nós que ouviu a sua pergunta já estabeleceu a resposta, né? Sim, eu não fiz uma Obviamente, pergunta não. para ser respondida, né? A sua pergunta, ela já está respondida pelo próprio contexto que você nos traz o assunto. Mas o Sérgio nos trouxe, não adianta reprimenda para o irmão embriagado, de vez que ele por si mesmo já se sabe doente, menos feliz. O que você me diz? Sim, veja, não adianta querer fazer, chamar atenção, brigar, não adianta fazer psicoterapia com uma pessoa sob efeito de droga, porque ele não tem crítica. Na verdade, ele estabelece uma relação de escravidão. Voltando lá no início da nossa conversa, né? Ele sabe que há um dano para o corpo inteiro, o cérebro e toda a parte outra orgânica. Talvez ele não tenha consciência do dano espiritual, da predisposição que estará produzindo para situações futuras, onde talvez reencarne em situações mais adversas, para poder, pelo aguilhão da dor, administrar essa ausência de determinação. Por isso, não adianta ele querer assim, querer ele quer, o problema é que ele não consegue. E aí ele estabelece os mecanismos de proteção psicológica. O que leva a isto? Ora, eu sei que eu estou fazendo algo destrutivo, mas estabeleça o comportamento no eixo da vida, que contempla a droga, mas contempla outros comportamentos nossos no dia a dia, né? Quantas vezes você vê, eu estou gastando dinheiro que eu não posso, que eu não devo, né? Mas eu vou, eu não consigo controlar, eu vou. Eu estou bebendo cerveja numa quantidade que eu sei que está me fazendo mal, eu sei que está me criando dificuldades, mas eu não fico sem. Então, eu me torno escravo. E como eu sei que aquilo faz mal, que está me causando uma imagem social ruim, ninguém vem dizer, eu não me preocupo com o que os outros pensam de mim. Nós somos seres sociais. É claro que eu me preocupo com o que o outro pensa de mim, o que muitas vezes eu não tenho é crítica, eu não tenho a humildade de verificar que eu estou sendo inconveniente, etc. E tal. Então, quando a criatura chega num estadio desse, ele não tem mais controle, e para se proteger, ele responsabiliza alguém. Ah, sabe, fulano está sendo infiel, porque olha também a mulher que ele tem. Ah, fulano bebe, mas você viu aonde ele trabalha? E aí vai. Então, nós começamos a fazer o que nós chamamos de projeção. Eu vou responsabilizar alguém ou algum fato para quê? Para me proteger. Então, eu digo para mim mesmo, Cláudio, você está falando mal de uma porção de gente? Mas também você já viu como essa gente se porta? Não, você está sendo agressivo, mas você está apenas fazendo justiça com as próprias mãos. Você está bebendo bastante. Mas você também viu como minha mulher cozinha mal? Para mim, comer aqueles bifes dela só se eu tiver meio embriagado. É o chamado mecanismo de projeção. Isso é um mecanismo de proteção psicológica da criatura. Eu estou tão envergonhado que eu estou me destruindo e não consigo parar porque eu estabeleci uma relação de escravidão. Talvez lá atrás, quando estava mais incipiente, eu tivesse alguma energia. Agora saiu do controle. Então eu vou culpar todos. Vou culpar você, viu, Edson? Você, puxa vida, né? Sábado de tarde, a gente podia estar. Então eu sempre vou procurar alguma justificativa, por mais boba que ela seja, mas sem pé nem cabeça. Então, gente, nessa situação, não adianta ficar com conversinha mole, não adianta ficar dando conselho, precisa pegar a criatura quando já estabeleceu uma relação de escravidão, leva para uma avaliação profissional que entenda da natureza da dependência. E quem não entende da natureza da dependência, sabe o que vai dizer? Vai dizer o seguinte, mas fulano está bebendo, usando droga, está jogando demais, está não sei o quê, porque ele, quando ele era pequenininho, o pai e a mãe trabalhavam muito, quer dizer, vai começar a remeter fora da criatura as explicações do porquê que ele está hoje assim, ou seja, iatrogeniza, realimenta o processo, e o sujeito fala, mas está vendo só, a minha mãe dava de mamar para mim, ela ficava vendo televisão, ela não ficava fazendo cutiu, então por isso é que eu fiquei traumatizado e tal. Entendeu?
Enquanto tiver esse discurso, nós estamos dando subsídio para o sujeito terceirizar a dificuldade que é dele. Todos os problemas da criatura aumentam com o efeito das drogas. Nenhuma atenua. Então, eu preciso, ponto de partida, zerar o consumo. Nós temos aqui apenas agora 5 minutos, mas eu preciso ainda... Nossa, eu precisava conversar mais pelo menos 1 hora com você aqui, pelo menos. Mas vamos rapidinho falar uma coisa aqui. Vamos tentar fazer um ping-pong. Ainda nessa questão que o Sérgio nos trouxe, né, não adianta reprimenda e tal, e eu diria assim, eu estava ouvindo um profissional também dizendo que não vamos nem abordar a questão do álcool com o alcoólatra. Vamos, porque ele sabe, isso daí não adianta a gente ficar falando, né? Então, poderíamos sim, se quisermos ajudar, tentar buscar aquela origem primária, não a amamentação sem o tico-tico, mas a origem espiritual, a mais profunda, qual que é o seu vazio existencial? Olha, eu também tenho, eu te entendo, mas a gente vai ter que sair disso junto, eu estou aqui para te ajudar, etc. Bom, mas a gente sabe também que esse diálogo é muito pouco produtivo na maioria das vezes, quando estamos na fase aguda. E aí você disse da questão do dinheiro. Na sua opinião, então, nós temos que fazer uma interdição judicial, inclusive, ou até, no mínimo, uma interdição branca, para não alimentarmos o vício? Quer dizer, aquele que já saiu do controle, você entende que é uma forma benéfica rapar a carteira dele e deixar até ele passar necessidade para que ele evite cometer este suicídio? Bom, eu vou responder te relatando uma situação vivenciada há uns 4 anos atrás. Chega uma internação lá no Bezerra, e quando faz anamnese, quando faz o histórico da moléstia, se percebe, aliás, o médico faz a avaliação, vê que ele não tinha, a escolaridade dele era assim, bastante básica. Um homem de 47 anos, que o pai e a mãe chamavam de menino. Então, o menino estava com 47 anos, pouca escolaridade, não trabalhava, não tinha nenhuma profissão definida. Aí o avaliador perguntou assim, mas escuta, você vive de quê? Ele falou, mesada. 47 anos vivendo de mesada. Gente, o pior, o pai e a mãe, diante de uma situação que o sujeito está morrendo, já estava até com uma depauperação orgânica, pela forma que se apresenta, dando mesada para um homem de 47 anos. Para se suicidar. Exato. Quantas vezes nós temos, no estudo da chamada codependência, nosso tempo não deu para entrar bem nesse campo, mas em qualquer outra hora podemos fazê-lo. E tem muitos profissionais altamente competentes para explicar isso de uma forma bem didática. Veja, quantas vezes nós pais, nós, marido, mulher, irmãos, às vezes o próprio governo, nas suas políticas, cria os chamados mecanismos de facilitação. Enquanto o sujeito não tiver o momento dele reconhecer que tem perdas, muitas vezes na hora de cortar a mesada, fala, peraí, agora você vai viver com os seus próprios recursos, suas próprias pernas, né? Então, nesse momento, é a hora que a gente chama de precipitar o fundo do poço, que é onde a criatura talvez perceba que precisa ajuda. Se ele não perceber que precisa ajuda, ele não será ajudado. Estou falando eu não sou médico, psiquiatra nem psicólogo, eu sou engenheiro de formação. Estudei as outras coisas e tal. Mas, gente, quem está há 40 anos nessa vivência, aprendeu algo. O que eu estou falando é baseado no que deu certo. Compreendeu? Enquanto não tiver uma intervenção no processo, que às vezes vai até pela interdição da pessoa, por motivo de socorro, não é para fazer uma intervenção para tomar-lhe nada, não. É para protegê-lo. Existem, portanto, as chamadas internações involuntárias. Né? Como que uma pessoa que está sem crítica, se matando e matando os outros em sofrimento, vai perguntar, você quer ser internado, você quer ajuda, você quer procurar um profissional? Ele diz, não, então tá bom, quando você tiver afim, você fala.
Quer dizer, isso é ilógico, né? Eu estou falando isso com a vivência de quem está na área hospitalar, é quem pega aquilo que está mais pesado, mais grave. Gente, Entendeu? agora já deu 18 horas. Eu vi aqui uma fala de um engenheiro pragmático que fala o que precisa ser falado e faz o que precisa ser feito. Parabéns, é isso mesmo, viu, Cláudio? Eu acho que trouxe bastante luz aqui para a gente. Eu só espero estar falando o que precisa ser dito, mas com ciência, né? Tá perfeito, tá perfeito. É que muitos, o que eu quero dizer é o seguinte, né? A própria formação, e a gente te conhece, tem uma característica similar do meu pai também, né? Trabalharam juntos lá há 40 anos. Essa questão de tem que fazer o que tem que fazer, tem que falar o que tem que falar, até o final, né? Não adianta ficar passando a mão na cabeça enfim. Bom, gente, infelizmente, né, isso está sendo costume no nosso café da tarde e a gente está sempre com um gostinho de quero mais. Então, eu vou dar aqui um recadinho. Deixa eu ver se eu consigo trazer para a tela aqui. Semana que vem, nós temos o nosso querido Arthur Valadares, trazendo um assunto, o Espírita e o Novo Testamento. Arthur, todos já conhecem, né? Um espírito muito iluminado, com muito conhecimento do Novo Testamento, do Espiritismo, do Novo Testamento à luz do Espiritismo e de quaisquer assuntos da doutrina. Ele nos traz muita luz, muito conhecimento, mas mais do que isso, aquele coração generoso, faz bem estar perto dele, mesmo que a gente não estivesse conversando. Então, Cláudio, você também está convidado a assistir o Arthur, é um rapaz aqui de São Carlos, que na verdade ele é de Minas. Essas almas boas nascem todas em Minas, viu, Cláudio? Os espíritos de luz foram tudo para Minas. Mas ele se mudou aqui para São Paulo recentemente e será o nosso convidado da próximo Café da Tarde. Cláudio, você está travado e eu ia... destravou. Eu vou pedir para que você faça suas considerações finais, infelizmente, mas com a promessa da gente voltar a conversar. Muito obrigado, viu, pelo carinho, da atenção. Espero não ter aborrecido ninguém, mas nós temos que otimizar o nosso tempo. Espero ter falado alguma coisa útil para as pessoas que ouviram, tá? E desejo que Jesus seja para todos nós, especialmente para as pessoas que sofrem da dependência, que Jesus seja o caminho, verdade e vida para as nossas necessidades. Que abençoe cada um de vocês, você, Edson, pelo teu carinho, dos teus auxiliares, na tarefa espírita, as religiões. Desejo, assim, do fundo do coração, com tudo que já aprendi, que haja serenidade, firmeza e fé no caminho de todos nós. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Encerramos, então, com o seguinte pensamento, né? Nós precisamos fazer aquela frase sim, sim, não, não. Temos que ser firmes nos nossos compromissos com a doutrina, com a doutrina do amor, principalmente. E fazer tudo com o coração aberto, não com o nosso ego. Se a gente tiver em dúvida, fala o que Jesus faria no nosso lugar. Tentar tirar o personalismo e fazer o que o nosso mestre nos ensinou. Uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado aqui pela companhia. E até sábado que vem com o Arthur Valadares.